Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only. Let us pray. Oremos. Oh God, truly that's what our heart's desire is tonight, just only to believe. Ó Deus, o que nossos corações desejam nesta noite, sinceramente, é somente crer. And as we've assembled here tonight in the tabernacle, the sun setting in the west, we pray, dear God, that you'll let us realize how close it is that the sun is setting also upon time. Como nós estamos reunidos aqui nesta noite no tabernáculo, o sol está indo em direção ao oeste. Oramos, querido Senhor, que Tu possa nos fazer compreender quão perto está de se pôr também o sol do templo. It's running out. The day is far spent. Está terminando. O dia já está tarde. And we remember one time when the day was far spent, two travelers bid you come in and stay with them. E lembramos certa vez quando o dia já estava tarde, 2 viajantes te convidaram para que entrasses e ficasses com eles. Then you made yourself known to them by explaining your word and letting them see that what Christ must suffer all these things first. Então tu fizeste a ti mesmo conhecido a eles através da explicação de tua palavra, permitindo que eles vissem que o que Cristo deve sofrer, todas estas coisas primeiro. So we pray, God, as the day is far spent, that you'll come into our houses and live with us and explain to us the word, Lord. Então oramos, Deus, como o dia já é tarde, que tu venhas até nossas casas e viva conosco e nos explique a tua palavra, Senhor. That we so graciously hold as a treasure from you, as a gift in our heart. Que nós graciosamente a recebamos como um tesouro que parte de ti, como um dom em nossos corações. May we never overstep it. May we always reverence it with all of our hearts. Faça com que nunca a excedamos, que possamos sempre reverenciá-la com todo o nosso coração. We thank you for what you did for those in the hospital this morning. Te agradecemos pelo que tu fizeste por aqueles que estão no hospital nesta manhã, And what you did for Brother Capps' little boy that was laying almost dying, and now here he is in the audience tonight. e pelo que tu fizeste pelo filhinho do irmão Cap, que deitado estava quase morrendo, e aqui está ele na audiência esta noite. How we thank you, Father, for all these things. Como te agradecemos, Pai, por todas estas coisas. Grant, Lord, that we may know how that we should give you praise. Permita, Senhor, que possamos saber como te louvar. It's beyond our understanding to know how to give you praise. Nós somente está além de nosso entendimento saber como te louvar. But Lord, receive our hearts as thanksgiving tokens that we love you. Mas, Senhor, receba nossos corações como um sinal de ação de graças, que nós te amamos. And when we want to do what's right, show us what to do. We ask in Jesus' name, amen. E quando nós queremos fazer o que é certo, mostre-nos o que fazer. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Be seated. Podeis vos assentar.
Good evening to this great packed church tonight and out across the land on the telephones. Boa noite a esta grande e repleta igreja nesta noite e através de outras terras pelos telefones. They say they're hooked up again tonight. Eles dizem que estão fisgados outra vez nesta noite. I hope my wife's listening in. I didn't get to call her, so I'm going to call her after this service. Espero que minha esposa esteja ouvindo. E eu não pude telefonar para ela. Então eu lhe telefonarei após este serviço. And I have a note here that this morning Brother Jackson's father being in such a condition that such an improvement's taken place, he may get to come home tomorrow. E tem uma nota aqui que nesta manhã do irmão Jackson, o pai está em tal condição que certa melhora está tomando lugar. Ele deve ir para casa amanhã, entre nós. Brother Cap's little boy, who he called me the other night, I don't know whether Brother Cap's in the audience or not, but his little boy was very sick. O filhinho do irmão Cap, o qual me chamou outra noite, eu não sei se o irmão Cap está na audiência ou não, mas se seu filhinho estava muito enfermo. It just happened to be that Joseph and I was down to the shooting range getting my little .22 rifle ready. I told you all about it last week. Isto aconteceu sendo que eu e José estávamos lá embaixo nas cordilheiras, experimentando meu pequeno rifle 22. Eu lhes disse tudo sobre isto na semana passada. He really will be a real shot. E ele realmente será um bom atirador. So he wanted me to be sure to tell Gary and Larry what he did. Então ele queria que tivesse certeza e disse a Gary e a Larry o que ele fez. He told me coming back, I said, you ought to stop in and tell Brother Gene Norman about it. E ele me disse vindo de volta, eu disse, você deve parar e dizer ao irmão Norman acerca disso. He said, stop and tell Billy first, his brother. Ele disse, pare e diga primeiro a Billy, seu irmão. After he showed him what good shots he made, he said, now keep off of my feet, see. Depois ele lhe mostrou os bons tiros que ele deu. Ele disse, agora mantenha a distância de meus pés, vem? And just as we got there, the phone rang, and Billy ran into us. I said, maybe a sick call now. E logo que chegamos lá, porque o telefone tocou e Billy correu para atender. Eu disse, pode ser um chamado de doença agora. We just got in, and it was Brother Cap. E logo que entramos, era o irmão Caps. And the little boy had peritonitis, just a very little shade of a chance to live. E o garotinho tinha cachumba e simplesmente uma sombra de chance para viver. And the Lord has healed him. E o Senhor o tem curado. And the other night said he's suffering with some kind of pains. Mrs. Woods was telling me he was leaving in a hurry. Now I just want... E outra noite disseram que ele estava sofrendo com algumas dores. E a senhora Wood estava me dizendo, nós estávamos saindo com pressa e eu somente... I said, Miss Woods, it's so late now, 10 o'clock. I doubt them let me in out there at the hospital. Eu disse, senhora Wood, está tão tarde agora, 10 horas. Eu duvido que eles me deixem entrar lá no hospital. I said, I'm going up home and just close the door. And I went up and prayed, and they said, little boy's in the audience tonight. E eu subi lá e orei. E eles disseram que o garotinho está aqui na audiência esta noite. So we're very thankful for that. And we're grateful. Então estamos extremamente agradecidos por aquilo. E estamos gratos. Well, now we're holding on. We haven't heard yet. Agora estamos firmados, ainda não sabemos. If Brother Leo Mercer and Sister Mercer is listening in, we haven't heard as yet from your father. Se o irmão Leo Mercer e a irmã Mercer estão ouvindo, não temos notícia de seu pai. We hope to hear in a little while how he's doing. Esperamos saber daqui a pouco como está ele. But I'm almost sure he'll be all right. So we're trusting that to Almighty God, that God will take care of that dear old sainted man, an old veteran minister of the gospel. Mas quase tenho certeza que ele estará bom.
Então confiamos isto ao Deus Todo-Poderoso, que Deus tome cuidado daquele querido velho, santificado homem e veterano ministro do Evangelho. Now, oh, there's so many things that needs to be done in such a short time to do it. So we'll put all of our efforts now in what we can do for our Lord. Agora, há tantas coisas que precisam ser feitas e o tempo é tão curto para fazê-las, então temos que colocar todos os nossos esforços agora naquilo que podemos fazer para nosso Senhor. I come down a little bit early, and I haven't been feeling too extra good. Cheguei um pouquinho cedo e eu não estava me sentindo extraordinariamente bem. I got tired, just really tired, and I laid down this afternoon. Fiquei cansado, realmente bem cansado, e eu me deitei nesta tarde. I haven't even eaten dinner yet. Nem mesmo jantei ainda. So I went in, just laid down all afternoon and felt bad. So laid there. And Então eu cheguei e simplesmente me deitei nesta tarde, me senti mal. Então me deitei lá e eu got to praying and I felt better comecei a orar, me senti melhor. and got up, put on my clothes and come to church. Levantei, coloquei minhas roupas e vim para a igreja. So we are trusting to the Lord Jesus now that He will bless our efforts together tonight as across the nation we try to join this part of the body of Christ that I have been giving the right to feed His sheep. Então estamos esperando que o Senhor Jesus abençoe agora nossos esforços simultaneamente nesta noite, como através da nação estamos tentando ligar esta parte do corpo de Cristo, que eu possa estar dando o suficiente para alimentar sua ovelha. And I would only do the very best of my knowledge in giving out the right food that I know for the sheep. E eu somente farei o melhor de meu conhecimento a fim de dar o alimento certo que eu conheço para a ovelha. I'm anxiously waiting for the hour to where we can all congregate in one place and preach on those 7 plagues and 7 vials and the trumpets and so forth. E eu estou ansiosamente esperando pela hora na qual todos nós possamos congregar em um lugar e pregar aquelas 7 pragas e 7 taças e as trombetas e assim sucessivamente. They all happen right in a cluster. Todas elas acontecem em um conjunto. That's the reason it'll take us about a week, 10 days or more to get through it in one single meeting, if we can. Esta é a razão que isto nos tomará mais ou menos uma semana, 10 dias ou mais para alcançarmos o objetivo disto em uma simples conferência, se pudermos. Think it's very sufficient. Penso que é suficiente. Now, many of you are traveling far. Look out here, and I just noticed a while ago the folks in Tucson. Agora, muitos de vocês estão viajando de distante. Eu olhei aqui e eu somente observei pouco atrás aquele pessoal de Tucson. Mrs. Southman, I see Brother Fred arrived all right. I seen him in the audience this morning. Senhora Sotman, vejo que o irmão Fred chegou bem. Eu o tenho visto nesta manhã na audiência. And there, I think that's Brother Don Ruddle sitting there by him back there tonight. Glad to see Brother Don in it. E lá, penso que é ele mesmo, o irmão Don Ruddle, assentado lá atrás nesta noite. Alegro-me em ver o irmão Don aqui. And his junior here is at his church. I guess they're in on the phones at the church tonight. E o Júnior, está o Júnior aqui ou em sua igreja? Penso que eles estão nos telefones da igreja nesta noite. So, all you brethren, we're very happy that you're here with us tonight. Então, todos vocês, irmãos, estamos muito contentes por vocês estarem aqui conosco nesta noite. And trusting in the Lord that someday when the life's day is finished and our little light of mortal life begins to grow dim and going out, we'll fear no evil. For down through the
E confiando no Senhor que algum dia nós, quando a vida do dia terminar e nossa pequena luz da vida mortal começar a ofuscar e apagar, não temeremos nenhum mal através just got a report to you up in Arizona, up at Prescott. Eu somente tenho uma notícia para vocês, lá em Arizona, lá em Prescott. Brother Coggins has been dismissed from the hospital. O hospital deu alta ao irmão Coggins. So we're very thankful for that. Então, estamos muito agradecidos por isto. Good. That's fine. So we're very grateful for that. Bom, isto é ótimo. Então, estamos muito gratos por aquilo. Sister Mercer, your daddy's getting all right now. I just felt after we prayed that he would be all right. Irmã Mercer, seu pai está bem agora. Eu somente senti depois que oramos que ele estaria bem. So, they may be tuned in. I hope they are, and I think they are. Então, eles devem ter sintonizado. Espero que sim. Penso que sim. So, we're very grateful for that our brother is all right now and going to be all right. Então, estamos muito agradecidos por isto, que nosso irmão está bem agora e ficará bom. So, we thank the Lord for all these things. Então agradecemos ao Senhor por todas estas coisas. Had a request last night. A dear brother here, I guess he may not be with us today. Tinha um pedido na noite passada, um querido irmão aqui. Penso que talvez ele não esteja aqui nesta noite. Brother from down in Kentucky called me about his daughter. O irmão lá de Kentucky telefonou-me a respeito de sua filha. Lovely family. And the girl is going to be operated, a young mother, with cancer in the back. Uma família amável. E a menina será operada. A jovem mãe com câncer nas costas. So we pray that God will deliver this young woman. Então nós oramos para que Deus liberte esta jovem mulher. I believe He will. If we just the congregation, all of us together, join in and pray for these people, all together. Creio que Ele libertará se nós tão somente, a congregação, todos nós juntos, unidos, orarmos por estas pessoas, todos juntos. That's what we must do as a unit. Isto é o que devemos fazer como uma unidade. As the days grow closer and closer, and the narrow of the path, we want to go closer together. Como os dias se aproximam e o caminho se estreita, nós queremos nos ajuntar. We must be just one body. Meu Deus, nós devemos ser somente um corpo. We must move together, forgetting one another's sins and our differences, just sticking closer and closer and closer as we see that day approaching. Devemos agir juntos, esquecendo os pecados uns dos outros e nossas diferenças. Somente continuemos nos ajuntando à medida que vemos aquele dia se aproximando. Assembling ourselves together, all with one accord and one heart. Agrupando-nos juntamente todos, com um só acordo e um coração. If a brother or sister gets out of the way in any way, don't do nothing but pray for that person and love, always considering one another. Don't never let one of you get away. E se algum irmão ou irmã sair do caminho de qualquer maneira, não faça nada mais senão orar por aquela pessoa e em amor, sempre considerando uns aos outros. Nunca um de vós saia do caminho. Stay together. Fiquem juntos. If you can, add more to it, constantly, all the time. E se vocês podem, ajuntem mais a isto, constantemente, o tempo todo. Brother Neville, I got your request here concerning Brother Wright. Brother George Wright, sitting here.
Irmão Neville, tem o seu pedido aqui a respeito do irmão Wright. Irmão George Wright, assentado aqui. We're glad Brother Wright and Sister Wright here, little Edith, one day when we come, we want to have a little memorial service here. Estamos contentes, irmão Wright. A irmã Wright, aqui, a pequena Edith e eu, um dia quando viermos, queremos ter um pequeno serviço comemorativo aqui. I didn't get back for Edith, and when she went, but Sister Wright, you remember the dream she had about a couple of years ago? Eu não estava quando Edith partiu, mas irmã Wright, se você se recorda do sonho que ela teve há 2 anos atrás. When I told you then, I said, little Edith won't stay with us very long now because the Lord had already told her that she was going through that dream that she had. Então eu lhe contei, eu disse, a pequena Edith não ficará conosco por muito tempo agora, porque o Senhor já havia lhe dito que ela iria através daquele sonho que ela teve. And I got the interpretation of it was that she was going to meet God. E eu tive a interpretação daquilo, era que ela iria encontrar com Deus. About 2 years later, she went to meet God. Aproximadamente 2 anos depois, ela foi encontrar-se com Deus. Now, waiting for her papa and mama to cross the dividing line between mortal and immortality. God bless you. Agora esperando por seu papai e mamãe atravessar a linha divina entre o homem e a imortalidade. Deus te abençoe. I want to try to see you right away if I just possibly can. Quero tentar te ver logo, se eu puder, possivelmente. So, God be with you. Então que Deus esteja contigo. Shelby and everybody, I thought I seen Shelby this morning. I wasn't sure. You can't see too good up here. Shelby e todos, penso que vi Shelby esta manhã. Não tenho certeza. Você não pode ver bem daqui de cima. Ceilings down like this and cast a light like O forro do teto baixo lança a luz assim. that. You can see the spots, but you can't see the people too well. A gente pode ver as manchas, mas não se pode ver bem as pessoas. Now, right straight to the message. Agora diretamente à mensagem. This is a message I want to read from Numbers 19:9 and Ephesians 5:26. Esta é uma mensagem que eu quero ler em Números 19, versículo 9 e Efésios 5, 26. And if you people who keep down the records of the text and so forth, well, you may jot it down. E as pessoas as quais guardam as anotações dos textos e demais, porque vocês podem anotar isto. And now remember, if this is being taped, I don't know, I can't see any of you. E agora recordem, se isto está sendo gravado, eu não sei, não posso ver ninguém. Yes, I do see Brother Terry over in the recording room. Sim, eu vejo o irmão Terra lá dentro, no quarto de gravação. And if this is being taped to any ministers at any place, any time, this is not directed in disregards to your teachings. This is not even directed to your sheep. E se isso estiver sendo gravado por qualquer ministro, em qualquer lugar, qualquer tempo, isto não é dirigido como desconsideração a seus ensinamentos. Isto não é nem mesmo dirigido às suas ovelhas. This message and all other messages that I speak on is directed to my congregation. Esta mensagem e todas as outras mensagens que eu prego são dirigidas à minha congregação. It's not for your congregation unless they want to receive it, but it's directed to this people here. Não é para a sua congregação, a não ser que queiram recebê-la, mas são dirigidas a estas pessoas aqui. The people buy these tapes. As pessoas compram estas fitas. The people across the world buy and play them. As pessoas ao redor do mundo as compram e as tocam. Many times they write in, and I always refer to them if they're a member of some church, see your pastor. Muitas vezes elas escrevem
E sempre eu dirijo a elas, se são membros de alguma igreja. Consulte seu pastor. Now, Pastor, I want you to know that this is only to my congregation I speak these things. Agora, pastor, quero que você saiba disto. As coisas que estou falando são somente para a minha congregação. And I have a right to do that because I've been set by the Holy Spirit to watch over these sheep. E eu tenho direito de fazer isto, porque tenho sido designado através do Espírito Santo para zelar por estas ovelhas. And woe unto me if I don't tell them what I think is the truth, and where I think it comes. E ai de mim se eu não lhes disser o que eu penso ser a verdade, e o que eu penso que virá. But it's not for the world or the rest of the churches. Mas não é para o mundo ou o resto das igrejas. You do whatever God tells you to do. Você faça o que Deus te mandar fazer. I cannot answer for you, neither can you answer for me. Não posso responder por você, nem você pode responder por mim. But we must each answer before God for our ministry. Therefore, if I have to answer for my ministry, I must preach it in the way that I see it, and the way it's revealed to me. Mas cada um de nós deve responder perante Deus por nosso ministério. Portanto, se eu tenho que responder por meu ministério, eu devo pregar isto na maneira que eu vejo e da maneira que isto foi revelado a mim. So let that be known now. Então, que isto seja entendido agora. Now in Numbers 19:9, we want to read this text, or this scripture rather. Agora, em Números 19, versículo 9, queremos ler este texto, ou melhor, estas escrituras. And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and shall lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation, watch now, for the congregation of the children of Israel for a water of separation. It is a purification for sin. Homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação. Observem agora, para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Notice, not to everybody, to the congregation of the children of Israel, the waters of separation. Observem, não para todos, para a congregação dos filhos de Israel, as águas da separação. Now, in Ephesians, the 5th chapter, and beginning with the 22nd verse. Agora no capítulo 5 de Efésios, começando no versículo 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Therefore, as the church is in subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Now here's what I want to say now, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Agora, aqui está o que eu quero dizer agora. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Now, this little text tonight, if I should call it a text,
Agora, este pequeno texto nesta noite, se eu devo chamar isso de tema, And I trust that people here and also out in the telephone hookups will not disregard this and think that it's meant in a way of sacrilegious. e eu confio que as pessoas aqui e também lá fora, nas ligações telefônicas, não farão pouco caso disto e pensando que isto significa em uma maneira de sacrilégio. Though to take a text like this, it would sound sacrilegious. Ainda que tomando um tema como este, isto soaria como sacrilégio. The subject that I'm using for tonight is a thinking man's filter. O tema que estou usando para esta noite, o filtro do homem que pensa. That sounds very radical for a subject for a minister that's so opposed to smoking would take a text like that. A thinking man's filter. Isto soa muito radical para um tema de um ministro que é tão contra o fumar. Tomaria um tema como este, o filtro do homem que pensa. It come to pass that the other morning when I went squirrel hunting, Isso aconteceu outra manhã quando eu saí para uma caça de esquilos. if you people out on the radio, the air, or on the telephone wave could have seen the expression on this congregation's face when I announced my text, you'd have had a laugh out of it. Que vocês aí no rádio, no ar ou nas ondas telefônicas precisariam ver a expressão na face desta congregação quando eu anunciei meu tema. Vocês teriam que ter rido disso. A thinking man's filter. O filtro do homem que pensa. Well, it all happened up where the angels of the Lord appeared to me one morning and them squirrels was spoke into existence. Bem, tudo aconteceu lá onde os anjos do Senhor apareceram para mim certa manhã e pela palavra foram trazidos à existência. All of you remembers when it taken place. Todos vocês lembram quando isto aconteceu. And also, just at the top of the hill where I was standing, where just before preaching the 7 church ages, going hunting one morning before daylight. E também lá no topo da colina onde eu estava de pé, exatamente antes de pregar as 7 eras da igreja, indo caçar nesta manhã antes da luz do dia. There stood, I thought the sun was coming up about 4 o'clock in the morning. Unusual. Lá em pé, eu pensei que o sol estava aparecendo, mais ou menos às 4 horas da manhã. I seen that light and I turned around and there stood the 7 golden candlesticks standing up there on top of the hill with like rainbows coming up through the pipes and feeding out. Eu vi aquela luz incomum e eu virei e lá estavam 7 castiçais de ouro, lá de pé no topo da montanha, como um arco-íris subindo através de um tubo e alimentando fora. Immediately after that, the Lord Jesus appeared to us. Imediatamente depois daquilo, o Senhor Jesus apareceu para nós. And right then I heard a voice that said, the Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. Logo então eu ouvi uma voz que dizia, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. And there he was after a while, revealed after those 7 golden candlesticks. E lá estava ele depois de algum tempo revelando aqueles 7 castiçais de ouro. Then notice that, how many remembers that text? Então observem isto. Quantos lembram daquele tema? I wrote it on the back of a box of cartridges I had in my pocket. Eu escrevi isto atrás de uma caixa de cartuchos que eu tinha no meu bolso. Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. God in heaven knows that was true. Deus nos céus sabe que isto é verdade. When I crossed that place where he had appeared to me a little later on about the squirrels. Quando atravessei aquele lugar onde ele apareceu para mim um pouco mais tarde acerca dos esquilos,
Then, when I called my good friend Jack Moore a few months later to ask when I started to preach the 7 church ages, Revelations 1. Então, quando eu chamei o meu bom amigo Jack Murray, poucos meses mais tarde, para perguntar quando eu comecei a pregar as 7 eras da igreja, Apocalipse 1, and he was standing white all over, his hair was like wool. E ele estava lá de pé, todo de branco, seu cabelo era como a lã. How could he, being just 33 years old, and be white all over? Como poderia ele, ser ainda de 33 anos de idade, estar todo de branco? And Brother Moore, a very fine, cultured Christian gentleman and a scholar, one of the best that I know of. And he said, Brother Branham, that was Jesus after his glorified condition. That's the way he looks now. E o irmão Murray, muito bom, culto e cavalheiro cristão, estudado, um dos melhores que eu conheço de... E ele disse, irmão Branham, aquilo era Jesus perante sua posição de glória. Esta é a maneira que ele aparece agora. But that didn't ring a bell with me. Mas aquilo não fez sentido para mim. And I kept praying until one day, before I started the 7 church ages, I couldn't get that first chapter straightened out right. E eu continuei orando até que um dia antes de eu começar as 7 eras da igreja, eu não pude conseguir este primeiro capítulo bem arranjado. How could a man 33 years old, resurrected in the same body, the apostles recognized him, knowed him to be, and how could he be way up, maybe an 80 or 90 years old, great white wool over his face and his beard white as snow? Como poderia um homem de 33 anos ressuscitar no mesmo corpo? Os apóstolos o conheceram ser... E como poderia ele ser bem alto, talvez de 89 anos de idade, com uma grande e branca lã em sua face, e sua barba branca como a neve? I read over in the book of Daniel where he came to the Ancient of Days, whose hair was as white as wool. Tenho lido no livro de Daniel, onde ele veio ao ancião dos dias, do qual os cabelos eram brancos como a lã. And I seen that Ancient of Days. Então vi aquele ancião dos dias. He was that Ancient of Days. The same yesterday, today, and forever. See, it was a symbol then. Ele era aquele ancião dos dias, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vi que era um símbolo. Why the white wool? Então, por que a branca lã? And then the Holy Spirit seemed to speak to me about a picture I saw one time of an ancient judge. Então o Espírito Santo parecia falar comigo a respeito de um quadro que vi certa vez de um ancião juiz. Then I went to the history. I went back into the Bible history and all to find out. Então voltei à história. Volto lá atrás na história da Bíblia e demais para encontrar. And the old judges, like the high priest in Israel, he had to have that white, gray, woolly like hair and beard, because the white over him signified that he was supreme authority of the judges in Israel. E os velhos juízes, como sumo sacerdote em Israel, ele tinha que ter aquela branca, grisalha lã, como a barba e cabelo, porque o branco sobre ele significava que ele era uma autoridade suprema dos juízes de Israel. And even in today, down to a few hundred years ago, maybe a couple of hundred years ago, maybe not like that, later than that. E ainda mesmo hoje, às poucas centenas de anos atrás, ou talvez nem isto, mais tarde que aquilo, all the English judges, no matter how young they was or how old they was, when they went in for judgment, they wore a white wig. Todos os juízes ingleses, não importava quão jovem eles eram, ou quão velhos fossem, quando eles iam para o julgamento, eles usavam uma peruca branca. And to show that there's no other authority in that kingdom above their word. E para mostrar que não havia outra autoridade naquele reino acima de suas palavras. Their word is the ultimate of the kingdom.
Suas palavras eram a conclusão do reino. What they say, that's all of it. O que eles dizem, aquilo é tudo. And now, then I seen that there he was standing there, yet a young man, with the white wig on. E agora então eu vi que ele estava de pé lá, ainda um jovem, mas usando a peruca branca. He was the full supreme authority. He was the Word. Ele era a total e suprema autoridade. Ele era a palavra. And he's wearing the white wig. E ele tem que usar a peruca branca. Then later on, when we got through and the sermon and went out west, and when the angels of the Lord appeared out there for the 7 seals, and it went up into the air, which we had the picture of it here, and around over the country, there he was standing there, still wigged with that supreme authority. Então, mais tarde, quando alcançamos o objetivo e o sermão, e saímos para o oeste, e quando os anjos do Senhor apareceram lá para os 7 selos, e aquilo subiu nos céus, do qual temos a foto aqui e ao redor de todo o país, lá estava ele de pé, de peruca, com aquela autoridade suprema. He is the head of the church, he's head of the body. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. There's nothing like him anywhere. He made all things by himself. He made all things for himself, and without he there was nothing made. Não há nada em lugar algum como ele. Ele fez todas as coisas por si mesmo, e sem ele nada foi feito. He has all authority in heavens and earth, and everything belongs to him. Ele possui toda a autoridade nos céus e na terra, e tudo pertence a ele. And in him dwells the fullness of the Godhead bodily. E nele habita corporalmente a plenitude da divindade. And the Word was God and made flesh among us. E o Verbo era Deus, e se fez carne entre nós. And he was the one who revealed the entire secret of the whole plan of salvation that all the prophets and wise men had spoke of. E ele era aquele que revelou todo o segredo de todo o plano da salvação para todos os profetas e magos. Ele falou. He alone was that wigged one and the supreme authority. Ele sozinho era aquele de peruca e suprema autoridade. Now, I stopped up on the hill the other morning. Looked like there'd been some squirrels been cutting up there. Agora, outra manhã, eu parei em cima de uma colina. Parecia que havia alguns esquilos cortando lá em cima. And I started to sit down. E eu comecei a me assentar. And I'd just been there a moment when the bushes struck by me, and some great big fellow with a double-barrel musket of a thing come walking out through the bushes there, like scared the daylights out of me. Eu vi ali por um momento quando os arbustos se moveram ao meu lado e um grande e forte homem com um mosquete de 2 canos e umas coisas saiu através daqueles arbustos e como que assustado da luz do dia e de mim. Went on over, scooted down. I was afraid to move, afraid he'd shoot me. Fui para a frente fugindo, abaixado. Eu estava com medo de mover, com medo dele me atirar. And the bushes moving, so I just sat real still. E os arbustos moviam-se, então assentei e fiquei quieto. A squirrel started up over the hill, and he powdered both barrels with him, and so he missed him. And so the squirrel went down over the hill. Um esquilo começou a subir a colina, e ele colocou pólvora nos 2 canos que eu tinha consigo, e então ele não acertou. Então o esquilo desceu a colina. I thought, now I'll get away with all that noise that's echoing. He's got his gun unloaded. E eu pensei, agora irei embora mesmo com este barulho. Ele tem sua espingarda descarregada. I started down the hill, and a guy shot right in front of me. Então comecei a descer a colina, e o camarada deu um tiro bem na minha frente. They turned me back this way, and I started over here, to go down another way, and a .22 rifle started, and the bullets buzzing above me. I said, say, I'm in an awful place. E eu me virei para este lado e comecei a descer assim do outro lado, e o rifle 22 começou. E as balas zuniam por cima de mim. Eu disse, estou num lugar horrível. So I turned around and went down by the river, and I thought I'll go down here and hide till they get done.
so I can get out. Então me virei e desci rio abaixo. E pensei, irei aqui por baixo e esconderei até que eles terminem. Então poderei sair. And on the road down, I have to draw my attention. Was drawn to look over to my right side. E lá na estrada sucedeu de me atrair. Minha atenção estava voltada para olhar meu lado direito. And as I did, there laid an empty cigarette package where one of them had thrown down in all the running of when the squirrels were going through the bushes. Então eu olhei. Estava lá no chão uma carteira de cigarro vazia, onde algum deles havia jogado com toda aquela correria quando os esquilos estavam indo por meio dos arbustos. And I picked up this certain cigarette pack and I never picked it up, I beg your pardon, I looked down at it. E eu apanhei aquela carteira de cigarro e parecia eu nunca apanhei aquilo. Eu olhei para aquilo. I didn't pick it up because I don't like the smell of the things to begin with. E não apanhei aquilo, porque para começar, eu não gosto do cheiro dessas coisas. And I looked down there and it's a certain tobacco company that I guess I shouldn't call their name, but you'll know it. E olhei para baixo ali e era de uma certa companhia de tabaco, que eu penso que não devo citar seu nome, mas você saberá. Said on there, thinking man's filter and a smoking man's taste. E lá dizia, o filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. I looked at that thing and I thought, a thinking man's filter. E olhei para aquela coisa e eu pensei, o filtro do homem que pensa. I thought if the man could think at all, he wouldn't smoke at all. How could it be a thinking man's filter? Eu pensei, de qualquer modo, se o homem pudesse pensar, de forma alguma ele fumaria. Como poderia ser aquilo o filtro do homem que pensa? A thinking man wouldn't smoke at all. All right. Um homem que pensa não fumaria de modo nenhum, certo? Now, I thought how deceiving that is. Agora eu pensei, como aquilo é enganoso. Now, that tobacco companies are supposed to be American. Agora, aquela companhia de tabaco deve ser americana. And if we live to our policy, we will be working to help one another. If we have a feeling one for the other. Se vivêssemos para nosso apólice, nós estaríamos trabalhando para ajudar uns aos outros. Se tivéssemos algum sentimento para com os outros. And how hypocritical. E como hipócrita. The reason I never call the company's name, I've got to say some bad things about them. A razão pela qual eu nunca chamo a companhia pelo nome. Tenho que dizer algumas coisas más a respeito deles. And how hypocritical can anybody be to make money? E quão hipócrita pode alguém ser para fazer dinheiro? A thinking man won't smoke at all. But how the American public fall for it? Um homem que pensa jamais quer fumar. Mas como o povo americano caiu nisso? They think that that's wonderful. Eles pensam que é maravilhoso. Now look, you cannot ask anybody, scientist as you cannot have smoke without having tar. Agora veja, você não pode, pergunte a qualquer cientista, como você queira, você não pode fumar sem ter o alcatrão. If there's one little speck of smoke comes through, that's tar. Se lá houver uma manchinha de fumaça saindo, aquilo é alcatrão. And if you don't get any smoke, well, you don't get any tar, you don't get anything. E se você não introduzir fumaça nenhuma, bem, você não pode introduzir absolutamente coisa alguma. You're just drawing against a solid stick. Você está simplesmente tentando algo contra um objeto sólido. But as long as you get any smoke at all, you're drawing in cancer, nicotine. Mas contanto que você introduza qualquer fumaça de qualquer modo, você estará contraindo câncer, nicotina.
If you've been with me last year, or year before last, I believe it was at the World's Fair, when you were bringing all of them up there on demonstrations. Se você estivesse comigo no ano passado, ou um ano antes do passado, creio que sim, na feira de amostras mundiais, quando Will Brainerd e todos eles estavam lá em cima nas demonstrações, And you see them take that cigarette, put it in something and pull it across a piece of marble. e você os via tomarem aquele cigarro colocado em algo, prendendo transversalmente a um pedaço de mármore. That doctor taking a swab, rolled across there and got the nicotine off of it and put it on the back of a white rat and put him in a cage. E aquele médico tomando um algodão, enrolava sobre aquilo e tirava a nicotina fora daquilo, e aplicava nas costas de um rato branco, e o colocava em sua gaiola. And every 7 days they took him out, E em cada 7 dias, eles o tiravam para fora. and the rat was so full of cancer he couldn't walk from the nicotine out of one cigarette. E aquele rato estava tão cheio de câncer que ele não podia andar por causa da nicotina tirada de um cigarro. Then he said, you know, they say that you can get it through a filter. Então ele disse, vocês sabem, eles dizem que você pode tirar aquilo através de um filtro. He said you cannot have a filter, any filter that would take nicotine out, takes the smoke out. Ele disse, você não pode ter um filtro. Qualquer filtro que tira a nicotina fora, tira a fumaça fora. Said because you have to have smoke, have tar to make the smoke, and it's the tar that gives the cancer. Disse, porque você tem que ter a fumaça. E é o alcatrão que gera o câncer. And then he went and pulled it through water and said sometimes you think you could filter it through. Então ele foi, colocou aquilo na água e disse, às vezes você pensa que você poderia filtrar isto completamente. Said every time that you, no matter where you pull it, Disse, todas as vezes que você, não importa onde você o coloque. said they say I don't inhale it, and they put it in their mouth and spit it out. Disse, eles dizem, eu não inalo isto. E eles colocam aquilo em suas bocas e cospem fora. Then he took that and rolled it up and put it under something there and showed it was still cancer. Então ele pegou aquilo e enrolou e colocou debaixo de algo lá. E mostrou que aquilo continuava sendo câncer. What do you do? You swallow it right down your throat, see? Bem, você simplesmente absorveu aquilo diretamente para a sua garganta, vem? And no matter what you do, it's still death. See? E não importa o que você faça, isto continua a ser morte, vem? And then to think that a company would deceive a man enough or try to deceive their own people. Então pensar que uma companhia enganaria suficientemente a um homem ou tenta enganar ao seu próprio povo, It's like a vulture living off of its own kind. e como um abutre vivendo de sua própria espécie, Money making. Selling death to the country and to a young man. ganhando dinheiro, vendendo morte para o país e para o jovem, And go out there on the battlefront and die for them. Then turn around and sell such a thing as that under a false pretense. A thinking man's filter, but a smoking man's taste. ir lá na batalha e morrer por eles, então voltar e vender tal coisa sob um falso pretexto. O filtro do homem que pensa, mas o gosto do homem que fuma. You'd have to have the smoke to get the taste. Você ter que fumar para conseguir o gosto. The smoking man's taste. Um homem que fuma diz. How the people fall for it, though. They get it. Entretanto, as pessoas caem nisto. Eles introduzem isto. Now, it's only to deceive you more. Agora é somente para te enganar mais. See, it's of the devil. Vem? É o diabo. They don't care for your life. Eles não importam com a sua vida. They ain't got no feeling for you. Eles não têm amor nenhum por vocês. They sell you that stuff just to watch you die, as long as they get money. Eles vendem aquela coisa somente para assistirem a vocês morrerem, contanto que eles consigam dinheiro. Like politics and war. Como a política e a guerra. I don't believe in war.
Não creio em guerra. I don't believe that we all ever should have ever had a war. Não creio que todos nós jamais devíamos ter uma guerra. I believe in the great kingdom that God's bringing, the great civilization that will be brought in under His own great dominion. There will never be another war. Eu creio no grande reino que Deus está trazendo, a grande civilização que será trazida sob seu grande próprio domínio. Lá nunca haverá outra guerra. Nation won't lift up spears against nation. Nação não se levantará contra nação. There'll all be peace, eternal peace. Todos estarão em paz, paz eterna. So this kind of a civilization brings war, and more civilized we get under this, the more war we have. Então esta espécie de civilização traz guerra, e quanto mais civilizados estivermos sob isso, mais guerra nós teremos. One trying to be more civilized than the other, and more civilized makes more war. See? Um tenta ser mais civilizado do que o outro, e o mais civilizado faz mais guerra, vê? And look what under this civilization that a person would put out such a thing as that. E olha o que está nesta civilização, que uma pessoa publicaria tal coisa como essa. And the only thing it does, it only deceives you to make you buy more cigarettes. E a única coisa que isto faz é somente para te enganar e para te fazer comprar mais cigarros. For if a man smokes cigarettes, and I believe it is of the devil, and there's a nicotine devil in a man and a woman. Pois se um homem fuma cigarros, e eu creio que isto é do diabo, e é a nicotina do demônio no homem, e na mulher. And if one cigarette will satisfy that nicotine devil till he'll leave you alone and quit haunting you with one cigarette. E se um cigarro satisfizesse aquela nicotina diabólica, ele deixaria de te perseguir com um só cigarro. Then you take a filter that just lets 1/3 of that smoke through there, or 1/3 of that nicotine through there. Mas você toma o filtro e aquilo simplesmente deixa 1/3 daquela fumaça através daquilo. Então, ou 1/3 daquela nicotina através daquilo. Then you'll take 3 cigarettes to take the place of that one, and you'll smoke 3 to 1. Então tomará 3 cigarros para tomar o lugar daquele. E você fumará 3 por 1. See, it's only a scheme, a deceit, a scheme to try to sell cigarettes. Vem, é somente um método, um truque, um plano para tentar vender cigarros. They can sell more that way than they can by just letting the man smoke the straight tobacco in his pipe or in his cigarette. Eles podem vender mais daquela maneira do que eles poderiam deixando o homem fumar diretamente o fumo em seu cachimbo ou em seu cigarro. Now, see, it's of the devil. Agora vem, isto é do demônio. As I stood there looking at it and thinking of how deceitful it was, Estava ali parado olhando aquilo e pensando quanto aquilo era enganoso. the question came to me, and I stooped back, looked at the pack again, and it just seemed like something said to me, but the slogan is all right. A thinking man's filter, a smoking man's taste. E a pergunta veio a mim, inclinei-me, olhei para o maço de cigarros outra vez e eu pude simplesmente pareceu que algo me disse. Mas o slogan está certo. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. It came to me that deceitfulness also in the natural realm there into tobacco is something on the order of the churches of today. See? A deceitfulness. Isto veio a mim, que tal como aquela falsidade num campo natural que está no tabaco, também é algo na ordem das igrejas hoje. Vem uma falsidade.